se estamos falando de seleção brasileira, estamos falando, na verdade, de representantes no Brasil, representantes do Brasil na a nossa história, principalmente quando falamos de esportes olímpicos. E quando falamos de esportes olímpicos, gente, nós não estamos falando apenas de futebol, nós estamos falando de vôlei. Estamos falando de um grupo uma parte do esporte que sempre foi valorizada no país pelo público, mas não necessariamente por investimentos na área. Justo, Davi. Desde que eu me conheço como gente, investimentos na área de ginástica artística, ginástica rítmica, mais o artística, né, que é a mais conhecida aqui no Brasil, nunca foi muito incentivada. Tínhamos alguns clubes no país que incentivavam, a TV que mostrava em 8 anos, em 4 anos, perdão, 4 anos, seja no Pan-Americano, seja nas Olimpíadas, e alguns eventos aqui e acolá, principalmente na TV aberta. Então, o que nós estamos falando, na verdade, Santiago e Paidé Geeks, estamos falando do filme A Menina que Voa, que é um filme onde retrataremos, né, a partir dessa obra, a história, né, de Daiane dos Santos, e que tem o apoio de nada menos, nada mais que Viola Davis. E Viola Davis não é a primeira vez que aparece aqui, tá? E Mayfinda, ela também está presente, então é mais uma presença aqui da Viola Davis. É bom a gente lembrar que... Desculpa. Não, falar. Que ela tá à frente de uma produtora de filmes, que eu não lembro o nome, mas junto com o marido dela. E aí, por conta disso, eu acho que ela tá colocando muito do desejo dela de representatividade, né? Tá colocando muito desse desejo nos projetos dessa produtora, né? Nas possibilidades de projeto dessa produtora, porque Viola sempre foi muito vocal em termos de representatividade, em termos de oportunidade, e aí eu acho que à frente de uma produtora, que é algo muito importante em termos da realização de um filme, eu acho que ela tá, de fato, vamos lá, vamos colocar aí representatividade negra. Tanto é que o filme mais recente dela tem ela como protagonista, né? E num filme de ação, então realmente a questão de estar à frente de um elemento importante dentro da cultura do cinema e podendo fazer a diferença, né? Com essa produtora. Então isso é muito legal, assim, ver isso, né? Ver na prática o que a pessoa defende no seu discurso, né? O nome da produtora é Axé Ventures, que é o nome da produtora da Viola Davis, e ela vem, como a Santiago falou, há algum tempo já captando algumas produções, não só filmes, como séries, minisséries, documentários, então temos animações, tem algumas obras que essa empresa, essa produtora da Viola Davis está considerando. Então isso é muito bom, né? Porque você valoriza não só uma cultura, um aspecto cultural, mas dá oportunidade de roteiristas, produtores, atores, atrizes que estão fora dos holofotes também têm a sua oportunidade, né, no âmbito da produção em Hollywood, né? Então, o longa explora, né, que é A Menina que Voa, The Girl Can Fly, Who Can Fly. A longa explora a trajetória da ginasta que abriu caminho para outras atletas negras, como a primeira ginasta brasileira a conquistar o Mundial em 2003. A atriz e produtora Viola Davis fará parte da produção do filme A Menina que Voa, que conta a história da Daiane dos Santos, um dos grandes nomes da ginástica artística no Brasil. O projeto tem desenvolvido pela Axé Ventures, a empresa da atriz e do produtor brasileiro Maurício Mota, em parceria com a Maria Farinha Filmes. O longa vai se passar entre 90 e 2000 e explora desde o início da carreira de Daiane, que enfrentou e superou barreiras sociais e raciais. Sim, porque a ginástica artística é majoritariamente de atletas de etnia branca. Isso sempre foi, historicamente, sempre foi assim. Não é à toa que se você assista qualquer campeonato, né, basicamente
temos alguns poucos representantes de alguns poucos países que tenham atletas negras, né? Então, e eu tô falando de atletas, porque de atletas femininos, né? Porque a equipe masculina é até mais difícil, inclusive, de identificar. É verdade, viu, Davi? É muito triste isso, mas eu acho que Daiane foi uma figura muito importante, porque ela foi uma atleta negra, isso já por si só já coloca ela num patamar bastante elevado e, de certo modo, solitário. Como se não bastasse tudo isso, ela foi uma atleta negra excepcional. Sim. Eu acho que ganhou o Mundial. Ela ganhou o Mundial. E eu acho também que nossos olhos se voltaram muito para a ginástica artística, de certo modo, por conta dela. Sabe? Eu acho que o que ela foi fazendo no esporte assim, foi muito importante, e ela pavimentou o caminho para que outras atletas negras se sentissem encorajadas a fazer parte daquele esporte. Então, em termos do que se foi feito para o esporte no Brasil, isso é extremamente importante. E eu acho que esse legado ele não pode ser esquecido, né? De maneira nenhuma. Daiane passou por poucas e boas. Eu acho que Daiane não foi valorizada como deveria ter sido, né? Eu acho que ela não teve um final de carreira digno para os feitos dela, mas eu acho que ver o legado dela se mantendo firme e forte, eu acho que é o mínimo de retorno que a trajetória dela ela tem que ter, né? Então, ela foi ganhadora do Mundial em Anaheim em 2003, então fazem o quê? 22 anos. É muito tempo. É verdade. E aí você para pensar, a Rebeca vem sendo vencedora de vários prêmios nos últimos tempos, né? E outras também ginastas participando com maior preponderância, mas é um gap muito grande. É mesmo. Tivemos a Jade Barbosa no meio do caminho, né? Mas ela não teve, ao meu ver, o mesmo destaque que a Daiane tinha. Então, você percebe que houve um gap muito grande aqui. Então, não se aproveitou uma excelente atleta, e o que poderia ocorrer com, por exemplo, ocorreu com a skatista, né? A Raíssa Leal. Isso. Eu só me lembro da fadinha da floresta. Da fadinha, né? Se você falasse fadinha, também era bom, porque as pessoas, né, lembram. É o apelido dela, né? Ou foi, não sei. Mas a Raíssa, ela teve aquele boom, né, nas Olimpíadas, e depois várias transmissões sobre skate, até os jovens que tinham abandonado o skate largaram seus joysticks e seus mouses e voltaram para as ruas com os skates novamente. Então mostra que quando a gente utiliza bem feito, e quando eu falo utilizar, gente, não é utilizar de maneira exploratória, capitalista, né? Exatamente, não é se usufruir no sentido ruim, mas utilizar no sentido de usar para o bem. Um ícone, um atleta, um símbolo. Então, vamos usar esse símbolo para melhorar ou potencializar uma área, um campo, no caso aqui de um esporte olímpico. Então, espero eu que essa produção, né, da Daiane dos Santos, a menina que voa, possa ser um pontapé inicial em a gente parar de olhar para esses atletas depois que eles morrem. Isso é muito importante. A gente tem que valorizar enquanto eles estão aqui, mostrar a importância deles enquanto eles estão aqui, porque eles continuarão servindo não como um mártir ou não como uma lembrança, mas com alguém que está presente e que ainda pode contribuir com sua presença e sua historicidade para o contexto em questão, né? Então, fica aqui. É engraçado, Davi, que você falou isso, que eu vi um comentário nas redes sociais de alguém falando isso, né? Que tá gostando muito dessa onda que tá tendo
do cinema brasileiro de valorizar figuras importantes para a nossa cultura enquanto elas estão vivas. Sim. E aí a pessoa citou o filme de Ney Matogrosso, o filme do Milton Nascimento, e eu concordo, eu acho que a gente precisa conhecer a história dessas pessoas antes que elas partam, né? E a gente precisa conhecer a história, entender o impacto delas e poder valorizar e se orgulhar daquilo ali enquanto elas estão aqui, enquanto o trabalho continua, enquanto elas podem aproveitar o legado, né? Enquanto a gente pode olhar para elas e dizer, ai, poxa, que bom que eu sei o que essa figura fez, o que essa figura representou, e que bom que ela está aqui, ela está viva, né? Se duvidar, ela ainda está aqui, criando impacto, criando cultura. E eu não vou mentir que eu acho que vale a pena compartilhar esse sentimento. Eu fiquei muito surpresa quando eu vi filme de Daiane dos Santos e do lado o nome de Viola, né? Porque, primeiro, né, estadunidense olhando para figuras do sul global, querendo fazer um filme para mostrar a trajetória, para mim é uma coisa que... Poderia ser Simone Biles, né? Faria mais sentido, talvez. Poderia, né? Faria mais sentido. E aí me bugou um pouquinho, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, porque eu acho que realmente é uma figura que merece ter a história explorada. Ao mesmo tempo que eu fico triste porque isso não veio de uma produção majoritariamente brasileira. E aí eu acho que isso demonstra também essa nossa falha com nossos atletas, com nossos artistas, né, com pessoas que impactam, né, as artes, os esportes, porque o mínimo que a gente poderia fazer era estar construindo filmes sobre essas pessoas, né? Então eu fiquei impressionada, surpresa, feliz, um pouco triste, né? Que a gente só demonstra como é difícil, né, produzir filme no Brasil sobre figuras nacionais, enfim. E no Brasil existe, na verdade, uma letargia em fazer isso. É verdade. Ou eles esperam o momento certo para fazer. Só foi Silvio Santos morrer que brotou filme sobre Silvio Santos. É verdade. Eu acho que, por exemplo, esse filme de Daiane é capaz de ele só sair se algo acontecesse com ela. Sim. O timing é esse. Ayrton Senna, tivemos alguns documentários ao longo do tempo, mas se vocês farem para perceber, depois que Senna teve, né, agora teve não é comemorou, que eu detesto essa palavra, mas completou X anos desde a morte de Senna, aí sim, no ano passado, aí começaram a lançar um monte, 30 anos da morte de Senna, aí começou a lançar um monte de documentário na Netflix, não sei o que, aí as pessoas aproveitam esses momentos para fazer obras audiovisuais, mas é um mundo, né? Um mundo capitalista, é um mundo que se aproveita do hype, e a hype pode ser positiva ou negativa, não importa, é hype. E aí é isso que se aproveitam disso.